Ó, raiz. Nós já falamos que a semente, nós estudamos a semente, e nós estudamos agora as condições que precisam, ideais que precisam para a semente germinar. Só que quando vocês viram naquela animação, a semente, na hora que ela rompe e o embrião sai ali de dentro, a raiz, a primeira coisa que vai crescer é a raiz. Vocês viram lá no desenho, na animação? Não é animação, na filmagem, mas é uma sequência de fotos rápidas ali, né, um GIF, que a raiz ela penetra no solo logo de cara, e aí logo na sequência, ou seja, ela está crescendo na direção da luz, mas ao mesmo tempo ela está crescendo, afundando mais ali a raiz. Tanto que a raiz está crescendo quanto a parte superior ali da pluma. Então, esse crescimento do embrião ele é maior para a raiz primeiro do que ele para cima, para poder atingir logo o solo e conseguir já sugar água e sais minerais ali, os nutrientes necessários ali para a continuidade desse desenvolvimento da planta. Como a raiz é a que nasce primeiro, vamos falar da raiz. Depois a gente fala da parte superior do desenvolvimento aí do caule e da folha. Na semana que vem a gente fecha isso, tá bom? Então, a raiz, primeiro. Angiospermas são as plantas mais complexas. A gente já viu isso. Com flores e frutos, né? Se a gente pensa então em angiospermas, por serem os mais complexos e terem mais estruturas vantajosas, são as que predominaram no planeta, em todos os ambientes. Bom, existem catalogadas, descritas, já conhecidas, mais de 300 mil espécies de angiospermas. E a estimativa é que tem mais umas 100 ainda, umas 100 mil espécies ainda, desconhecidas aí nas florestas, principalmente tropicais. A angiosperma, ela protege a sua semente com o fruto. E essa semente protegida pelo fruto tem ali dentro o seu embrião, que vai germinar, como a gente acabou de ver, e formar, em primeira instância, no primeiro momento, a raiz para fixar a planta para ela conseguir crescer sem cair. Então, a primeira coisa, a função principal ali, não é principal, mas primordial da raiz é a fixação. Pensando nas angiospermas, a gente estudou que tem dois grupos, lembram disso? Lembra desse quadradinho que eu coloquei nos exercícios, e isso foi até na prova para vocês? A gente tem as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, deixa eu tirar esse, espera só um pouquinho. Tem um GIF aqui que o quadradinho estava tampando. Vou transmitir outra vez. Ok. Bom, as monocotiledôneas, voltando aqui, são aquelas que a gente viu naqueles agrupamentos, que você vai ter somente um cotilédone que está ali protegendo já a semente, você tem uma reserva grande ali, que é o endosperma. As dicotiledôneas, você tem dois cotilédones protegendo o embrião, e a reserva ele serve de reserva também. As folhas com nervuras paralelas nas monocotiledôneas, e aquelas que são reticulares ali abrindo nas dicotiledôneas. Os feixes ali de vasos condutores, eles são desorganizados, estão espalhados ali no meio do caule, enquanto eles estão bem organizadinhos nas dicotiledôneas. Nas mono você tem flores trímeras, múltiplos de 3, e nas dicotiledôneas tem múltiplos de 4 ou 5. Nos frutos você tem frutos com 3 capelos nas mono e 5 nas dicotiledôneas. E a raiz, que é o que a gente está tratando aqui, o enfoque principal nosso é aqui. Nas monocotiledôneas você tem raiz fasciculada, ou em cabeleiro, ou seja, aquela que sai, todos os feixes da raiz saem do mesmo ponto. E nas dicotiledôneas você tem a raiz axial ou pivotante, aquela que você tem uma estrutura mais grossa, mais espessa, principal da raiz central, e vão saindo outras
outros feixes mais finos de raiz na lateral e volta. Para que serve raiz, gente? Para fixar. Para sugar água também, sim, a planta não vai existir, uma coisa não é, a planta não existe sem as duas características, mas ela vai ter que fixar para a planta conseguir crescer e também ela vai sugar água para a planta conseguir crescer. São duas funções importantíssimas e fundamentais aí da raiz. Mas a primeira função dela, quando ali está a semente ainda tem reserva e tem água vindo em volta ali ainda, a primeira função dela é fixar, para a planta conseguir gerar a direção de crescimento e conseguir crescer sem cair. Bom, nas monocotiledôneas, então, esse grupo mais simples, nós vamos ter um monte de plantas parecidas. Milho, arroz, o trigo, a cana, né, que vai ser parecido ali, bambu. Você vai ter coqueiro e palmeira, mas você vai ter bananeira, que tem um grupo parecido também. Você vai ter orquídeas e bromélias também ali, que estão ali naquele mesmo grupo, onde você vai ter o tipo de raiz como cabeleira, ou fasciculata, dessa daqui. E as dicotiledôneas, que são as plantas que têm os cotilédones desenvolvidos, duplos ali, para poder proteger o embrião lá no início, e a reserva está nos cotilédones, né? Você vai ter o feijão, que é o principal e tradicional exemplo aqui, mas você vai ter também couve, repolho, você vai ter soja, tomate, a ervilha, como a gente já viu, laranja e goiaba, desse tipo de fruto que a gente come também, o abacate maior, ao Brasil você vai ter essa mesma situação. Então, assim, dicotiledôneas, a gente tem uma diversidade muito grande, tá bom? Monocotiledôneas, a gente tem aquelas naquele padrãozinho. As monocotiledôneas, a raiz, ela é menos profunda. A dicotiledônea tem aquela raiz grossa principal, que é profunda, mas vai formando as outras nas laterais. De todo jeito, raiz é para fixar e sugar nutrientes. E a gente vai ver os tipos de raiz, a gente vai ver como elas são. Tá? Bom, angiospermas, elas vão ter a raiz. Angiosperma, estou falando de uma planta completa. Vai ter a raiz, como a gente está vendo aqui, o caule, o tronco, dependendo da planta, a folha, que eu estou chamando de parabólica, que está ali pegando a luminosidade e o CO2, né? E essas partes, a raiz, o caule e a folha, que é o que a gente viu nesses GIFs animados aí que vocês viram dos embriões, ou seja, do embrião desenvolvendo, rompendo a semente começando a germinar, o que você está vendo? Raiz, caule e folha sendo formado. Lá da radícula, caulícula e a plúmula ali, você vai ter a raiz, caule e folhas sendo formadas pelo desenvolvimento do embrião. Esses órgãos relacionados ao crescimento do embrião, a gente chama de órgãos vegetativos. E os órgãos vegetativos do embrião são esses três, raiz, caule e folha, que é o que a gente está fechando botânica estudando eles. A gente estudou, em primeiro lugar, os órgãos reprodutores, onde a gente viu flor, o fruto que vem da flor e a semente que está protegida dentro da flor. Então, nós seguimos a evolução vegetal até angiospermas. Dentro de angiospermas, nós estudamos primeiro os órgãos reprodutores, que explicam a vantagem que as angiospermas tiveram para poder se espalhar pelo mundo inteiro e predominar, e em seguida agora os órgãos vegetativos, que é raiz, caule e folha, que a gente está vendo a partir de hoje. Hoje e semana que vem, e terça que vem. Isso que vem, né? A terça que vem mesmo. Na outra aqui é o feriado, tá certo. Bom, agora a gente vai falar sobre formatos diferentes com variações nas funções da raiz. Mas lembrando, função da raiz, fixação, não esqueçam disso. Você tem, em qualquer resposta, em qualquer pergunta sobre raiz, se você tiver de falar de papel dela, a fixação está ali, e sugar os nutrientes, principalmente a água, está ali. Água e sais minerais, tá bom? Então, fixação da planta e sugar. Porém, você tem, dependendo da espécie, padrões diferentes de raiz. Imagina uma árvore com a raiz como essa aqui. Ela ocupa um espaço no subsolo com a raiz muito maior do que o espaço que a própria planta ocupa lá em cima. Ela está fixando e ela está sugando nutrientes de todos os lados.
Normalmente, as plantas altas, elas vão ter raízes profundas para conseguir buscar água e sais minerais longe. E ter uma fixação muito bem feita para poder evitar que aquele peso todo da árvore em cima faça com que ela caia. Tá bom? Então, pensando no formato de uma raiz, a gente pode ter raiz de vários tipos diferentes e classificações diferentes. Pensando em formato, depois vamos pensar em anatomia e função, tá bom? Na função a gente já viu formato e anatomia, a gente vai ter as formas diferentes aqui e o funcionamento delas aqui. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, pensando em morfologia, em formato da raiz, a gente vai ter algumas características, assim, algumas partes da raiz que são importantes pensando no formato, na forma dela. Tá, na hora que pensar em anatomia, nós vamos pensar em raiz assim, raiz assim, raiz assim, raiz assim, nós vamos avaliar esses tipos diferentes daqui a pouco. Mas pensando na morfologia da raiz, vamos pegar uma raiz. Que padrão de raiz é essa? É aquela pivotante, aquela que você vai ter uma estrutura principal mais espessa e outras secundárias e terciárias mais fininhas em volta. Nós estamos falando de uma dicotiledônia aqui. Mas, no geral, a raiz ela vai ter partes importantes dela ali, onde acontecem processos diferentes. O primeiro deles é a coifa. A coifa é a pontinha da raiz lá embaixo, onde você tem uma cobertura bem rígida e bem dura, que é formada por células mortas, que vão sendo empurradas, essa coifa, essa parte aqui, ó, células da coifa, você vai ter muita célula morta aqui, que vai sendo empurrado para baixo para poder perfurar o solo, pelo ponto vegetativo, que está um pouquinho para trás da coifa, que é o lugar onde acontecem as mitoses. Então, mitoses estão acontecendo aqui, multiplicando as células, essas células vão crescendo e vão empurrando a coifa, que é a pontinha de células mortas, e essa coifa vai forçando o solo e rompendo o solo e penetrando no solo. Você pode ter substituição de células aqui, à medida que a coifa for desgastando, porque ela realmente vai estar em atrito permanente com o solo ali. Você tem células mortas ali, tá bom? Para perfurar. O ponto vegetativo, como eu falei, é essa parte que está um pouquinho para trás. Você tem essa parte da coifa mais resistente, que perfura o solo, e você vai ter essa parte do ponto vegetativo, ali logo atrás da coifa, onde você vai tendo as mitoses. Aqui, nesse ponto vegetativo, a gente tem os meristemas primários. O que é meristema? É um tecido vegetal primário, é o quê? Que é responsável pelo crescimento em altura, seja para baixo ou para cima aqui, né? O crescimento da planta, seja a raiz, ou seja, em altura a planta ali, lá na direção das folhas. Você tem os meristemas. Meristemas primários estão relacionados ao crescimento primário da planta, ok? Longitudinalmente. Então, o ponto vegetativo é um conjunto desses tecidos meristemáticos primários que são responsáveis pelo crescimento da planta aqui. Do lado oposto do embrião, você tem a plúmula, lá em cima, a gêmula. Lá você vai ter também um desenvolvimento rico, grande em mitose e multiplicação para o crescimento lá. Você tem nas duas direções isso acontecendo, tá bom? Então tá, a raiz está crescendo aqui, você tem meristema primário aqui fazendo esse crescimento, você tem mitose o tempo todo acontecendo e substituindo as células. Olha nesse esquema, células estão mais achatadinhas aqui no início, porque elas estão menores, mas elas vão, a partir do momento que sofreram mitose e foram formadas, elas vão produzindo, sugando os nutrientes e produzindo a própria matéria, a própria massa delas, e vão crescendo. Parede celular é dura, ela vai crescendo, vão ficando maiores, e na direção à coifa você tem células maiores aqui com parede celular rígida e muitas delas mortas mesmo, para poder aguentar o tranco ali de perfurar o solo. Então, o crescimento não é na coifa, o crescimento não é na ponta da raiz, o crescimento é para trás da coifa, no ponto vegetativo, onde eu tenho o meristema primário, tá bom? Você tem esse crescimento ali. Olhando para esse esqueminha aqui, então eu tenho tecidos meristemáticos, eles se desenvolvem por mitose, e eles vão produzir novas células. Essas novas células vão virar tecidos adultos depois que se diferenciaram. Não falei que ela vai aumentando aqui o tamanho dela? Então, você tem células da coifa que são tecidos já adultos, já desenvolvidos. O meristemático é um tecido novinho, acabou de ser formado ali por mitose, mas vai tendo diferenciação na direção da coifa. E na direção do caule também, né?
você vai desenvolvendo para lá e para cá. Você tem mitoses acontecendo naquele ponto ali de divisão. Ainda falando de morfologia, a gente tem, além da coifa e dessa região aqui, que a gente chama de região de distensão ou região lisa, a gente tem uma região pilífera, logo para cima, e, do lado oposto da coifa. Então, vamos lá. O ponto meristemático, ou seja, o ponto vegetativo, onde eu tenho o meristema primário desenvolvendo, ele fica logo atrás da coifa, aqui. Mitoses estão acontecendo aqui o tempo todo. A coifa vai sendo empurrada para baixo. Só que ela vai sendo empurrada não porque as células estão vindo nessa direção. As células estão sendo formadas por mitose ali e elas vão empurrando para cima. Só que, em efeito prático, embora essas células estejam gerando essa região de distensão, que a gente chama aqui, ou região lisa, as células novas que vêm do ponto vegetativo, elas vão crescendo essa parte da raiz, e à medida que vão crescendo essa parte da raiz, elas vão fisicamente empurrando a planta, tanto nessa direção, e a plúmula vai chegando cada vez mais próximo da superfície, quanto a raiz vai sendo empurrada ali para baixo, com a coifa protegendo a camada ali, perfurando o solo e entrando. Então, onde uma raiz cresce? A partir do ponto vegetativo, onde acontece mitose, e, pensando em partes da raiz, na região de distensão ou na região lisa. É aqui que a raiz cresce. A raiz não cresce na coifa. Tem muita questão de prova, de vestibular, que coloca aqui, tanto lá na gêmula, lá em cima, quanto na gêmula apical, quanto na coifa lá embaixo, você tem crescimento. Não. Você tem mitose acontecendo no ponto germinativo e na região de extensão ou região lisa. A coifa só está ali com células mortas para poder ser empurrada. Ok? É a testa de ferro aqui, literalmente, a coifa. Bom, vamos olhar para esse esquema aqui, onde tem coifa, região de distensão, ou região lisa, como a gente está vendo, e agora nós vamos ver região pilífera, que fica um pouquinho da região de extensão, nós vamos estudar, ver o que é isso, e depois nós temos a região de ramificações, que é de onde saem as raízes secundárias e terciárias aqui, para poder aumentar a fixação e aumentar a absorção, né, a superfície de contato para absorver. Beleza. Olha para esse outro esquema, a coifa é um pouquinho mais grossa. Você tem um acúmulo de células mortas ali sendo compactadas e empurradas. A região lisa, ou zona de crescimento, de distensão ali, ela não tem esses pelinhos que a gente chama de zona pilosa, ou zona pilífera, ou região de pelos. Ok? Para cima dessa região pilífera aqui, nós temos onde vão surgir as demais extensões secundárias e terciárias da raiz, que então chama de zona de ramificação. Então vamos falar um pouquinho sobre essa zona pilífera aqui, que está coifa na ponta, extensão onde acontece a mitose, lá no ponto vegetativo, ok? Lá onde você tem o meristema primário sofrendo mitose. E aí agora vamos subir um pouquinho mais e vamos para a zona pilífera. Tá? Região pilosa, então, aí, ou zona pilífera, é essa, então, logo depois da região de distensão. Essa região de distensão, sofrendo mitose, ela está gerando crescimento aqui. Para cima dela, na direção do tronco, lá para cima, para onde a planta vai subir, para cima dela, você vai ter uma região com muitos pelinhos se desenvolvendo ali, essa região pilífera, chama região pilífera, que é o quê? São células únicas, são unicelulares, que vêm da epiderme, ou seja, a epiderme forma essas células prolongadas, que vão promover esses pelos longos e absorventes, mas são uma célula só. Para que eles servem? Eles não são fortes o suficiente para poder gerar fixação. Fixação é essa parte principal da raiz e as partes secundárias da raiz, no caso de uma dicotiledônia, então todas as partes principais da raiz ali no caso da monocotiledônia. Aí você tem a fixação, o efeito de fixação. Essa região pilífera, o papel dela não é fixação. O que é? Cadê? Aqui. Essa região pilífera aqui, eu falei, são células únicas que vão prolongar.
elas estão ali para aumentar a superfície de contato, não para fixação, elas não têm força para isso. A força está nos principais. Elas não são nem raízes secundárias, são simplesmente pelinhos. E esses pelinhos estão ali para aumentar a superfície de absorção, não de fixação. E como que eles conseguem fazer isso? Assim, ó. Olha só. Você tem a célula epitelial, que ela simplesmente desenvolve, aumentando a superfície de contato para poder conseguir ter um vacúolo grandão dentro dela, para poder formar aquele pelinho que aumenta a absorção de água para a raiz. O papel da raiz é sugar. O máximo que ela tiver de raízes secundárias e terciárias, e esses pelinhos na zona pilífera, mais água ela vai conseguir absorver. E olha só, essa zona pilífera, ela está logo depois da coifa. Tem a coifa, a região de extensão e a zona pilífera. Ela vai ficar sempre próxima ali, ok? Vai estar sempre ali embaixo. A raiz vai aprofundando, você vai tendo próximo da coifa uma zona pilífera, porque quanto mais fundo, maior a chance de você ter umidade, dependendo da situação, né? Aí, logo para cima dessa região pilífera, nós vamos ter a região de ramificação. Aqui, sim, é o que vai gerar esse efeito, como a gente vê nas imagens, de uma imensa extensão de raízes secundárias, terciárias, até quaternárias, que vão surgindo ali, ocupando um espaço debaixo do solo maior até do que, às vezes, o espaço ocupado pela árvore em si. Então, a zona de ramificação é de onde saem todas as raízes secundárias, espalhando pelo solo para poder fixar bem a planta, a aumentar a superfície de exploração para poder conseguir água e sais minerais. O nome disso, então, é região de ramificação. Você tem a raiz principal mais grossa, você tem as raízes secundárias mais finas e as terciárias mais finas ainda, aumentando o espaço, o máximo que aquela planta conseguir enquanto aquela árvore, no caso aqui, durar. Tá bom? Funções principais da raiz: fixação e absorção. Então, para que servem raízes secundárias, terciárias, os pelinhos, etc. e tal? Secundárias e terciárias, extensão maior ou menor de raízes para fixação e para absorção. Os pelinhos, ou da região pilífera, para absorção. Ok. Aí a gente vem, continuando, então, subindo um pouquinho mais, caminhando sempre na direção do ápice da planta, né? Onde você tem as folhinhas surgindo lá em cima. A coifa está ficando cada vez mais lá embaixo, porque eu tenho uma extensão acontecendo aqui na região onde acontecem as mitoses. Então, a coifa vai sendo empurrada cada vez mais para fundo. A região pilífera ela vai aumentando, ok? Mas vai ficando perto dessa região de extensão. Aqui na região de extensão você tem células novas. As células vão ficando mais velhas, elas vão formando os pelinhos. As células vão ficando mais velhas ainda, elas vão formando as ramificações secundárias e terciárias, né? E aí chega no ponto de transição entre raiz e caule, que na prática, gente, é a mesma coisa. Você tem a raiz continuando, virou o caule ali em cima, só que você tem uma área de transição, e existem diferenças, como a gente vai ver na semana que vem. Então, nesse ponto aqui de transição entre o que a gente chama de raiz, que está para baixo do solo, e que a gente chama de caule, que está para cima do solo, a gente vai chamar essa região de transição colo. A gente poderia definir o colo como uma região onde fica próxima à superfície horizontal ali do solo, de onde para baixo é raiz e para cima é caule. Porém, como vocês vão ver agora na sequência, a gente tem tipos diferentes de raiz, tem raízes aéreas, raízes que elas partem do caule lá de cima e vêm ali para baixo. Então, eu não posso definir como o solo o ponto do colo, que é o que é a transição entre raiz e caule. Vai depender da espécie da planta isso. Geralmente, o colo, essa região de transição, ela está ali na superfície da troca entre o que está para baixo do solo e o que está para cima do solo. Geralmente está ali, tá bom? Mas é entre esses dois. Beleza, olha nesse esquema aqui, mais uma vez uma raiz. Você tem não é tronco, né? Você tem uma estrutura principal mais grossa, você tem a zona pilífera que vem das células mais velhas, que foram formando esses pelinhos, certo? Depois, o tecido vai ficando cada vez mais velho, vão formando as raízes secundárias e terciárias, e aí chega no colo que não tem mais raiz saindo, ok? Então, raiz secundária e terciária está na região de ramificação, e essas raízes estão antes do colo. Depois que parou de sair raiz, a gente já está chamando de colo, depois dele é o tronco. Então, você é o caule. Você consegue definir isso, quando pararam de sair as raízes, você vai chamar de colo ali. Lá embaixo, próximo da região de crescimento, você tem os pelinhos, a região pilífera, e a coifa lá embaixo com as células mortas furando o solo. Cada um desses pelinhos, olha aqui,
É uma célula epitelial que prolonga. Essa célula, como eu falei, ela não tem resistência, ela não tem, esses pelinhos não têm papel de fixação, porque é uma célula, rompe fácil. Mas qual é a capacidade dela? Como é uma célula só, isso é microscópico. Entre os grãos de areia, de terra ali do solo, você tem espaços. E esses pelinhos, eles conseguem crescer dentro desse espaço, para poder aumentar a absorção de água e nutrientes. Entenderam? Sais minerais. Então, os pelos, eles crescem entre os grãos do solo. Já a coifa, ela cresce empurrando e separando os grãos do solo. É questão de tamanho e proporção onde cada um vai estar. Agora, olhando então para a anatomia. A anatomia, né, quando você corta e vai vendo as estruturas por dentro. Vamos falar então da anatomia da raiz. A raiz por dentro e não simplesmente o formato dela ali por fora. Bom, vindo de fora para dentro da raiz, quais são as estruturas que a gente tem? A de fora, a primeira camada que a gente tem, a epiderme. Tá aqui, o meu mouse está aí para vocês, né? A gente tem aqui a primeira camada, a epiderme. Nessa epiderme, dependendo de onde for a raiz, se for essa região aqui, essas células da epiderme vão prolongar virando pelo absorvente, ok? Então, tecido que a gente vai chamar aqui de epiderme, que está envolvendo a raiz, na região pilífera ele vai formar os pelos absorventes. No restante do tecido, da raiz, não, ok? Mas é tudo esse mesmo tecido aqui, epitelial, tá bom? Vindo para dentro um pouquinho, a gente vai ter o que a gente chama de parênquima cortical, ou então casca, parênquima da casca, ok? Você tem aquela camada externa onde formam os pelinhos. Você volta um pouquinho para dentro, você tem o parênquima cortical ou casca, que é uma parte dura que a gente vai estar chamando lá da raiz, que você consegue, dependendo da planta, você descasca. Quando você come uma raiz, você tira a casca, porque você está tirando esse parênquima cortical ali, essa parte mais dura, tá bom? Então, o parênquima cortical casca vai vir logo abaixo da epiderme ali. Em seguida, você vai ter uma camada de tecido mais mole, não é grosso como duro como o parênquima cortical. Você vai ter um tecido mais mole, que é a endoderme. A endoderme são tecidos mais molinhos, mais macios, ok? Não tão resistentes como a casca, como a epiderme, como o parênquima e a epiderme. E ele está bem no limite, onde você vai encontrar um feixe, um anel. Aqui no caso das dicotiledôneas que a gente está vendo, você vai encontrar um feixe ali, um anel, onde a gente chama de periciclo, que é onde você vai separar a região onde tem os vasos condutores, xilema e floema. E quando você tem os vasos condutores ali dentro do xilema e floema, mais central você tem o xilema, que são vasos mais grossos, que pegam água e sais minerais lá do solo, vindo da raiz, e levam para todas as partes da planta. É a seiva bruta. Aí lá em todas as partes da planta, a planta vai produzir, fazer fotossíntese, vai fazer carboidrato, vai produzir hormônio vegetal, vai produzir tudo que a planta está produzindo, traz de volta pelo sistema circulatório da planta, por esse feixe, esse anel mais externo, que é o floema, que traz a seiva elaborada. Então, sobe pelo meio, seiva bruta, xilema, e desce, a circulação da planta desce pelo floema, que é esse mais externo, seiva elaborada. Protegendo essa região, a gente tem esse anel, que a gente chama de periciclo. Para fora dela, eu tenho a endoderma, que é um tecido mais mole. Mais para fora, eu vou ter o que a gente chama de casca polarmente, que é o parênquima cortical. Tá bom? E epiderme na ponta, que é de onde formam os pelinhos. Anatomia dela. Agora vamos para os tipos de raízes. A gente tem raiz do tipo subterrânea, do solo para baixo, que é a raiz, ou raízes terrestres, como a gente chama também, que elas vão ficar enterradas, tá bom? E a gente tem dois tipos, como a gente já viu, nas monodicotiledôneas. A gente tem a axial, ou pivotante, que é aquela grossa para ir penetrando, a coifa está lá na ponta, e as raízes secundárias saindo ali, como a gente já viu. A axial ou pivotante, no caso das dicotiledôneas, é esse que está o esqueminha aqui também. Você tem esse eixo principal. Então, dessa parte da raiz, das raízes que são subterrâneas, o eixo principal é responsável por ela conseguir ir mais fundo. Por isso as dicotiledôneas têm raízes mais profundas, porque elas têm esse eixo principal que consegue aprofundar.
E os eixos secundários que vão saindo são ali para aumentar a fixação, para a planta não cair, para a árvore não cair, e superfície de contato para absorver melhor. Beleza até aqui. Agora, o eixo principal aqui das dicotiledôneas, dessas raízes subterrâneas, ele vai aumentando a profundidade. O eixo secundário vai aumentando o campo de absorção. Uma é profundidade, outra é campo de absorção. Campo de absorção é o quanto do solo ela consegue explorar. Sendo assim, você vai ter, se você tem duas árvores uma do lado da outra, a raiz principal, ou o eixo principal delas, não vai se encontrar. Elas estão aprofundando. Mas o campo de atuação, o campo de exploração daquela árvore, naquele solo, ela compartilha com árvores que estão em volta, porque elas vão abrindo lateralmente, beleza? Então tá, a gente tem aí no caso das dicotiledôneas, então, essa raiz axial pivotante aí, a gente tem o feijão, por exemplo, que é um exemplo, por exemplo, que é uma dicotiledônea, tá bom? E a gente tem até gimnospermas, ou seja, até o que a gente não tem a formação de fruto, mas a gente tem a semente que ela vai gerar a raiz desse tipo, pivotante ou axial, como a gente tem aqui no caso de um pinheiro. Se você pegar um pinheiro, você vai ter um tronco principal e você vai ter como se fosse uma continuação desse tronco, que é a raiz principal, o eixo principal dela, e as secundárias que aumentam a superfície de contato dele. Quando a gente pensa já numa raiz de uma monocotiledônea, que é aquela do tipo cabeleira, todas elas nascem de um mesmo ponto, e esse ponto está ali perto do colo, está perto do horizonte da superfície da Terra, ok? Dependendo da espécie que a gente estiver falando, ela pode estar um pouco para cima, pode estar um pouco para baixo, mas o eixo de onde saem todos os demais, todos os feixes de raízes, eles saem todos do mesmo ponto aqui. Você não tem o eixo principal. Esse é o tipo de raiz de planta que você consegue arrancar com a mão. Você pega um milho, por exemplo, se você puxar, você arranca o milho. E aí você tem esse padrão de raiz, cabeleira, ali no milho. Ok? Ele tem até raízes aéreas ali, ó, raízes que saem até por cima da terra para aumentar a fixação, porque como você tem raízes mais finas, mais fracas, que não vão tão fundo, fica mais frágil aquela planta para ela poder cair. Então ela tem mais raízes para conseguir prender melhor do que as dicotiledôneas, que podem ter menos feixes, menos eixos, porque elas vão mais fundo e conseguem prender melhor. Mais um. A gente tem tipos de raízes que são tuberosas. O que são essas tuberosas? Principalmente aquelas que a gente come. O que são raízes tuberosas? Você está olhando para uma semente, é isso aí. A mandioca, a batata, são raízes tuberosas, ou seja, aquela que ela é muito grossa, espessa, porque ela acumula muita substância de reserva ali. A gente come aquela reserva da planta que está lá, armazenada e guardada na raiz. Além dela estar fazendo o papel de sugar, ela também guarda nutrientes lá. A planta produz e vai guardando na raiz. Reserva para a própria planta. Então, raízes tuberosas são essas grossas, volumosas, que guardam reserva. Agora, quando essa raiz tuberosa é do tipo pivotante, ou axial, então a reserva é guardada no eixo principal, aquele mais grosso que vai aprofundando. As outras raízes secundárias, que saem, por exemplo, mais fininhas ali de uma cenoura que você vê, por exemplo, elas não guardam reserva. A reserva é guardada no eixo principal, quando é uma raiz tuberosa do tipo axial, que tem um tronco, um eixo principal da raiz. Quando a raiz é fasciculada, cabeleira, todos os feixes conseguem guardar a reserva. E aí, todos os feixes guardando a reserva, você tem aquele monte de raízes grossas ali guardando, e você pega e come aquilo, a batata, por exemplo. Ok? Uma raiz tuberosa, uma raiz grossa, que guarda a reserva ali, que é cabeleira, e uma que é axial. Tá? Uma de dicotiledônea e uma de monocotiledônea. Eu falei que o milho, mostrei para vocês aqui, que ele tem a raiz em cabeleira, monocotiledônea, e por ele não ir muito fundo e não fixar tão bem, ser mais fácil de arrancar, o vento pode arrancar, ele tem raízes auxiliares ali para aumentar a fixação. É o tipo de raízes que a gente chama de raízes aéreas. São essas aqui, ó. A raiz em cabeleira, ela está lá de baixo. Do horizonte do solo ali para baixo, você tem a cabeleira sendo formada. Porém, para poder aumentar a fixação dessa planta, que é fácil de arrancar, para aumentar a fixação dela no solo, ela vai formando
partindo do caule, vai formando um monte de feixes aqui, de raízes, que saem do caule direto, não é lá do colo. Do colo está saindo a cabeleira, mas do caule começa a sair raiz, pertinho ali do solo. E isso vai para poder aumentar a superfície, olha aqui, ó, para aumentar a superfície de contato, para segurar essa planta para ela poder não cair, ok? Eles vão aumentar a fixação do vegetal para essas raízes aéreas, e o milho tem elas também, como você pode ver nessa foto. Aqui, ó, as raízes aéreas estão aqui, raízes aéreas estão aqui, e o solo começa aqui, ó. A cabeleira está do solo para baixo. As raízes aéreas vão até o solo. No solo você tem a cabeleira se formando. Tá bom? Capinha assim também, é a mesma coisa. Olha aqui, raízes aéreas. Aumenta a superfície de contato. Olha onde essa árvore está. Uma árvore pesada, é um tronco grosso, é uma árvore alta, num solo totalmente úmido. Ela cairia. Só forma tantas raízes que ela forma como se fosse um pé grande aqui dela, de sustento, tripé, vários pés aqui, para poder sustentar todo o peso desse tronco num solo que é flexível, né? Que é úmido. Agora, a gente tem raízes também que chamam raízes do tipo cintura. O que são essas? As raízes cintura, elas são daquelas plantas que crescem em cima de outras plantas. Por exemplo, a orquídea, que ela não é parasita, ela só cresce lá. Ela não estraga, ela não suga a seiva bruta elaborada, ela não parasita, ela não está sugando nada da planta hospedeira. Ela só cresce ali em cima. São as epífitas. Essas plantas epífitas, elas conseguem desenvolver de carona em cima da outra e elas ficam lá no alto só para poder pegar mais luminosidade. Se ela ficar lá embaixo é muita sombra, então ela fica no alto para pegar muita luz para fazer fotossíntese. Elas pegam carona em plantas, em árvores maiores. A raiz delas, ela chama raiz de cintura porque parece um cinto mesmo. Elas crescem enroladas, elas enrolam a planta epífita no tronco da árvore hospedeira dela, da árvore de suporte dela, que normalmente é um caule, né, de uma árvore ali. Então ela vai se enrolando como se fosse um cinto, prendendo ali, e ela não vai sugar pensando nas epífitas aqui, né, nas orquídeas, por exemplo, ela não vai sugar a seiva bruta e elaborada da planta. A raiz, ela não tem a capacidade dessas epífitas de entrar no tronco do hospedeiro, da planta suporte, e em volta do orvalho, da chuva, ela só suga a água que escorre por fora, que é uma água que a planta já não ia usar. Então, é um convívio pacífico entre as epífitas e as plantas que são suporte para ela. Porém, tem algumas raízes de cintura que elas são do tipo velame. O que é esse velame? Elas têm uma epiderme delas com muitas camadas pluriestratificadas, ou seja, tem vários feixes ali na epiderme dela, e elas conseguem formar uma esponja mesmo, envolvendo toda a árvore, ok? De forma que qualquer lado desse tronco que escorrer água ali, ela vai conseguir absorver e sugar, beleza? Algumas vão ser somente de um lado, como vocês estão vendo aqui, poucos feixes vão dar a volta, porque ela está conseguindo se fixar bem no tronco. Outras, elas vão dar a volta e abraçar mesmo, como se ela tivesse ali se amarrando como um cinto mesmo. Por isso chama raiz do tipo cintura, tá? Agora, tem um dos tipos de raiz desse tipo cintura que chamam raízes de estrangulamento, ou raízes estrangulantes, que é como isso aqui. Ó. Você tem uma árvore grossa, tronco grosso, é uma árvore grande, ela cresce, ela tem as raízes dela lá embaixo também, porém, além disso, do tronco dela vão surgindo raízes de cintura, ou raízes estrangulantes, que dão a volta numa árvore que estiver do lado. E ela vai usar essa árvore do lado, com as raízes dessa árvore do lado, como suporte para ela poder se manter em pé. Essa é uma estratégia evolutiva não é muito boa. Para essas plantas aqui deu certo, mas isso é exceção. Porque essas plantas, elas usam as suas raízes para suporte numa planta, numa árvore do lado, mas elas vão estrangular aquilo tão forte, ter partes tão grossas da raiz, que não vão deixar a planta do lado crescer, e a planta acaba morrendo por estrangulamento. E aí a planta do lado morre, e ela perde o suporte dela. Ok? Você não tem tanto dessa planta, porque você não tem uma estratégia tão vantajosa assim nesse ponto. Mas ela tem as raízes dela de todo jeito ali.
Agora, esse suporte que ela pode usar pode ser um muro, por exemplo. Se ela usar um muro, tudo bem, não vai cair, né? Agora a gente tem raízes do tipo tabulares. O que é isso? Raízes tabulares são aquelas que fazem a gente cair quando a gente está andando numa pracinha, no meio das árvores. Porque elas crescem para fora do solo. Em árvores de florestas densas você vai ter muito isso, em praças você vai ter, na região de Campinas tem muito dessas aqui, principalmente nas praças públicas aí. Você vai ter raízes que elas vão se espalhar horizontalmente, ajudando a segurar, né? Sempre está ajudando a segurar, né? Horizontalmente no solo, só que elas são grossas. Elas ajudam na fixação, mas elas são grossas. A figueira é assim, por exemplo, você tem aquele monte de raízes correndo em cima do solo de uma planta que não está no mangue, por exemplo, onde você tem aquele monte de raízes aéreas. Essas são as tabulares. Elas aumentam a resistência para a árvore não cair, com feixes grossos de raízes que vão se abrindo como se fosse um tripé ali, ok? Para aquela árvore. E aí vem as raízes respiratórias, ou as que têm os pneumatóforos. O que é isso? Raízes respiratórias é quando você vai falar de uma planta, você está vendo uma planta que vive em um lugar pantanoso, que está cheio de água, de líquido ali, a raiz está lá embaixo, o solo é muito úmido, está dentro d'água, aquilo ali. A raiz ela consegue sugar água, beleza, só que o oxigênio, lá no pântano, tem tanta ação de microbiana ali no solo não, desculpa, no pântano, dentro da água, que você não vai ter muito oxigênio disponível lá. Então a raiz, ela está conseguindo sugar água ali, mas o oxigênio que a planta precisa, você não tem um solo aerado com oxigênio lá. Então, o oxigênio que a planta precisa naquela parte ali, ele foi consumido por ação microbiana, então você precisa de trocas de gases em outra parte. Então, você vai ter raízes que elas ficam para fora da água. Olha isso daqui. Você tem um pântano, é água. Isso que está brotando aqui, ó, isso aqui são raízes. Se você olhar isso aqui, é tudo raiz. A gente tem um geotropismo negativo, significa o quê? A raiz, ao invés de crescer para baixo, ela cresce para cima, procurando sair da água e procurando ar. E aí ela vai ter um monte de poros, essas partes aqui da raiz que elas crescem para fora da água, vão ter poros, esses poros são chamados pneumatódios, e ali fazem trocas gasosas, porque lá dentro é tão pantanoso, olha aqui, você não tem água, você tem barro, você tem lodo, aquilo ali você não tem oxigênio para poder conseguir pegar lá de baixo. Beleza? E aí, se não me engano, essa é a última, não, penúltima. E aqui a gente tem as raízes grampiformes. Grampo é aquilo que prende, mas que com perninhas pequenininhas, os grampos, certo? Você não vai aprofundar. Raízes grampiformes são aquelas raízes bem curtinhas que elas se fixam, elas até conseguem entrar um pouquinho no tronco de uma árvore que ela crescer. Mas é bem pouquinho, não ao ponto de sugar nada da árvore, só para poder prender. Então elas aderem muito forte no substrato com muitas raízes pequenininhas e fraquinhas. Se você pegar uma raiz dessa, você com a mão você quebra. Só que quando você pega todas elas nascendo uma do lado da outra, elas estão tão presas no tronco que você não consegue arrancar. Então são raízes mais fracas, como as de cabeleira, mas você tem uma quantidade tão grande presa no substrato que você não arranca. Então, o nome dessas é raízes grampiformes. Elas grampeiam a planta no substrato, seja outra planta ou não, tá bom? E a penúltima, que são as raízes sugadoras, ou os austórios, que é o quê? Essa, sim, de todas que a gente já viu que crescem em cima de outras árvores, eu falei, elas são inofensivas para a árvore de onde ela está pegando carona e crescendo em cima. As sugadoras, elas são parasitas. E aí você tem de dois tipos. Você tem aquelas raízes modificadas que, olha, elas entram, olha aqui, ó. Não é uma raiz fininha que está pendendo só na superfície, ela entra dentro do tronco de uma árvore. É uma planta parasita de outra planta. Ela penetra no caule de outra planta e vai até lá onde tem o xilema, lá no meio do tronco, onde está subindo seiva bruta, água e sais minerais. Ela vai lá e busca água e sais minerais para ela, se usando da outra planta que tirou isso lá do solo com raízes profundas. Então a gente tem aqui, são raízes sugadoras, sugam a seiva bruta, e porque ela suga só a seiva bruta, elas chamam semiparasitas. Erva de passarinho é um exemplo disso. É uma semiparasita, suga só a seiva bruta. E tem aquelas que, além de sugar a seiva bruta, conseguem sugar a seiva elaborada. Então, suas raízes conseguem entrar dentro do tronco da outra planta e vai até lá no meio e sugar a bruta e a seiva elaborada, até o carboidrato que a planta suporte fez usando a luz, o CO2, H2O, fez a fotossíntese,
essa planta parasita vai conseguir sugar. Então, realmente é um parasitismo completo. Essas é que a gente chama de holoparasitas, tá bom? Cipó é desse jeito. Por isso que é tão preso. Fechou?